Iniciando gravação agora. E eu pus a música errada logo de uma vez. Tudo bem. Você está ouvindo o DDI Descagem Direta Internacional. E aí, Bru, tudo bom? Oi, Didi, tudo bem? E você? Tudo bem. Ai, bora lá começar mais um episódio. Hoje a gente tem um papo bem interessante sobre fé, sobre cinema. Eu acho que vai dar bom o papo de hoje. Vai dar muito bom. A gente vai conversar sobre Conclave, um filme indicado ao Oscar desse ano, estrelado pelo Ralph Fiennes, pelo Stanley Tucci, dois atores que eu sou apaixonada. Acho que todos os trabalhos deles dos últimos anos, não teve nenhum que eu falei que não gostei. Então sou suspeita. Mas vamos lá, vamos começar. E você gostou do filme? Gostei do filme. Fui assistir o filme com a minha mãe, professora de história, então o recorte que ela acaba fazendo é sempre bem proveitoso, né? Porque tem uma visão de quem estuda a história do mundo, de quem consegue ver a religião por um outro viés, então acaba sempre corroborando, trazendo pontos bem positivos para o assunto. É óbvio que toda a questão religiosa sempre traz um pouco de uma dificuldade, né, para a gente entender, porque são muitos detalhes dos ritos, muitos pormenores que tem, mas eu acho que o filme ele acaba, até adiantando já, né, um pouco o papo, eu acho que o filme ele acaba mantendo um mistério que eu acho que isso acaba sendo quase uma metáfora para a ideia da fé mesmo, né? O mistério, a sensação de que existe algo maior, de que a gente está sendo colocado ali. E isso daí, para mim, é um dos pontos mais positivos do filme. Toda a questão da reconstrução, de terem gravado... Se eu não me engano, eles gravaram no Vaticano, né? Não foi? Não sei se você sabe aonde que foi gravado. Eu vi que eles refizeram a Capela Sistina. Se foi em Roma, se foi no Vaticano, eu não sei. Mas eu vi que eles refizeram a Capela Sistina para gravar. Inclusive uma recriação impecável, né? Eu acho que lindo. Nos colocar ali dentro de um lugar que é tão enclausurado, de um lugar que é tão difícil da gente adentrar, eu acho que o filme faz isso daí com uma maestria, a gente andando por aqueles corredores e tudo mais, trazendo a gente quase como cúmplices do que está acontecendo. Eu acho isso uma postura muito legal. Você, o que você achou do filme? Eu gostei bastante. Eu ouvi de bastante gente que houve uma barreira logo de início pelo filme retratar uma parte da Igreja Católica, né? Um rito da Igreja Católica, e falando especificamente sobre Papa, né? Então você já tem, para as pessoas que não participam dessa mesma fé, um certo bloqueio. E muita gente que eu ouvi falou sobre isso. Eu não tive esse bloqueio. Eu consegui aproveitar bastante do filme. Acho que ele trouxe questões relacionadas à atualidade que fazem sentido para a gente discutir, para a gente pensar. E uma das coisas que me fez gostar do filme foi ele me fazer pensar na nossa escola. Para quem não sabe, eu e Adriano
passamos parte de nossa infância e adolescência no mesmo colégio. Era um colégio católico. A gente se conheceu lá, né? Exato, a gente se conheceu nessa escola, gerenciada por freiras. E eu lembro que a minha visão na época sobre essa escola, ela era bem pejorativa, porque, enfim, não fazia sentido para mim nem a fé e nem os ritos, né, da Igreja Católica. Só que, assistindo o filme, e isso foi realmente uma coisa que eu revisitei por causa do filme, eu comecei a olhar para essa escola com outros olhos. Porque a gente, dentro da escola, a gente não tinha uma obrigatoriedade de cumprir os ritos, de saber a liturgia da igreja, de participar de uma maneira mais ativa dentro da religião. E por isso a gente não era punido, por exemplo, por algo relacionado a isso, né? Antigamente você ouvia que as pessoas cumpriam penitência por não saberem Bíblia, por não participarem de missa e outras coisas assim. E com a gente não teve nada disso. E me veio a lembrança também que a gente tinha professores gays, que a gente tinha professores ateus. E só o fato da gente conseguir transitar num lugar dito, né, autoproclamado católico, e ter essa convivência e ter essa referência de outras pessoas, de poder interagir e aprender dessas outras pessoas que não necessariamente faziam parte da fé católica, já era naquela época bastante interessante. Mas eu só consegui ver isso agora, porque na época eu fugia das aulas de religião. E é engraçado, né, você pegando o gancho da questão da aula de religião e trazendo essa questão da gente pensar como que o colégio que a gente estudou estaria inserido dentro da ordem religiosa. E aula de religião, para mim, é engraçado, nunca foi um lugar ali de ter medo, um lugar de ser algo, sabe, castrador, punitivo, nem nada do tipo. Eu lembro de algumas dinâmicas que a gente fazia, sei lá, da gente tocando... Eu lembro de uma dinâmica bem específica, na real, que era a gente tocando... Eu tava aprendendo a tocar violão e uma das irmãs pediu pra gente fazer uma apresentação de uma música. E a gente tocou, acho que foi alguma música do Sandy Júnior. Olha isso. Correia tava junto? Obviamente que sim. Pra quem não sabe, a gente tem um amigo, o Correia, que inclusive, beijo Correia, saudades, que quase não é fanático por Sandy Júnior. E eu lembro que eu tava... pouca coisa. E eu lembro que eu tava aprendendo a tocar violão e toquei mal e porcamente aquilo ali na frente, mas valeu e foi um momento, sabe, pra quebrar ali uma preocupação, uma vergonha que eu tava tendo. E sim. Então, assim, eu tenho uma memória meio afetiva, meio gostosa disso, sabe? E nunca me foi, é engraçado, o colégio que a gente estudou nunca foi um lugar que me trouxe essa carga negativa, sabe, dessa religiosidade vista com esses olhos ali da punição, vista com esses olhos da sanção e tudo mais. Então, quando a gente pensa hoje, né, em retrospecto, com os professores que a gente teve, com outra coisa também que me vem muito na cabeça é, antes de começar as aulas, a gente tinha hora da oração, né? É verdade. Total. E assim, era muito mais um momento que a irmã diretora tinha para passar os recados e eu falo por mim, a gente dá uma cochilada antes de começar a aula, porque começava, sei lá, 7 e pouco da manhã, do que necessariamente todo mundo ter que ficar rezando e tal. Não, era muito mais um momento de... as próximas atividades da escola vão ser essas.
tal pessoa não tá doente, tal, sabe? Vai ter o passeio da quinta série, parabéns pros aniversariantes e tal, do que necessariamente o momento que a gente parava pra rezar e tal. E isso é até engraçado, porque é óbvio, num primeiro momento, dá uma assustada você falar da hora da oração, assim. E você, quando falou das aulas de religião, de ser punido por não saber não saber reza, não saber Bíblia, eu falo, cara, se fosse por mim, eu estaria levando palmatória se ainda existisse isso, dia sim e dia também, porque eu não sei uma reza de cor, sabe? Eu me considero atualmente alguma coisa entre um ateu covarde e um cristão católico, sei lá o nome que se dá, mal praticante, assim, sabe? Porque é aquilo, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, sabe? Eu acho que a minha fé se manifesta um pouco nesse ponto. E, cara, se fosse eu na época do colégio, que eu não sabia um Pai Nosso, uma Ave Maria, e olha que a gente estudou no Pio um certo tempo, e eu acabei de falar o nome da escola, mas tudo bem. Sabe, a gente estudou lá um certo tempo e eu não decorei nada nesse sentido, mas o que me serviu hoje, olhando como o período da escola como um ponto que faz parte de mim, serviu muito para eu entender e até a respeitar determinadas religiões e determinadas religiosidades que eu acho que hoje em dia são pontos tão problemáticos, sabe? Da gente não olhar para o outro, né? Se a gente for analisar o termo da religião, essa ideia de religar, né? Essa ideia de você ter um ponto em comum com a outra pessoa, eu acho que isso foi uma dádiva, eu acho que isso daí foi um ponto que na época do colégio, obviamente que na época do colégio eu não sabia dessa forma, mas na época do colégio isso daí foi algo que ficava claro nas aulas de religião, sabe? Quando a gente discutia, principalmente quando no ensino médio as aulas de religião viraram aula de filosofia e a gente começou a pensar um pouco mais sobre o pensamento, né? Quando a gente começou a pensar um pouco mais essas questões e a gente vê o quanto que a gente é dependente do outro, né? Quanto que a religião ela seria uma boa coisa de fato se a gente respeitasse o outro, né? Uhum. E você citando, né, essa... Cara, você se colocou como algo entre um ateu e um cristão aí. Você lembra mais coisa da aula de religião do que eu. De fato, eu não lembro muita coisa. E eu não fiquei no nosso colégio, no colegial, né, no ensino médio. Então, eu não peguei essa transição das aulas de religião para as aulas de filosofia. Que eu acho que eu gostaria bastante de saber como é que era e tal. Até tive aula de filosofia no ensino médio no meu outro colégio, mas eu também não gostava. E eu vejo que as coisas precisam do tempo certo para acontecer na nossa vida, né? Porque depois de alguns anos eu me interessei muito por esses dois assuntos, tanto a religião quanto a filosofia. Mas não era a época certa. E eu queria puxar para uma parte do filme, né? Que eu acho que é um dos discursos mais marcantes do filme, tem vários cortes dele. E conectar com isso que você falou, né? Como a gente consegue transitar entre a variedade, né, das religiões, da fé das pessoas, e ligar isso à união, à força, à interdependência que a gente tem como ser humano, né? E nesse discurso do filme, o Ralph Fiennes, que é o reverendo ou cardeal Lawrence, ele fala que a diversidade e a variedade é o que dá força à igreja. E que no decorrer dos anos, no entanto, veio a certeza. E a certeza é a grande inimiga da unidade.
Ela é inimiga mortal da tolerância, e ele cita, né, que até Jesus não teve certeza no fim, e cita o que é falado em italiano, que eu amo, sou apaixonada por italiano. Deus meu, por que me abandonaste? E eu entendo que nesse discurso ele fala de coisas que, se você for considerar a fé tradicional católica e a Bíblia em si, você vai achar coisas diferentes. E daí eu vejo uma parte da rejeição que os católicos tradicionais, alguns católicos tradicionais tiveram com o filme, né? Porque na Bíblia está escrito que a fé é a certeza daquilo que não se vê, né? A fé é tida como um dom e como a certeza daquilo que a gente não vê. Aquela noção do mistério da fé, né? Justamente, né? Exato, que ele continua, né, no discurso do filme. Ele fala: a nossa fé é algo vivo, precisamente pois anda de mãos dadas com a dúvida. Se não fosse assim, não haveria mistério, e por consequência, sem necessidade de fé. Que Deus nos deu um papa que duvida e peca, e pede perdão, e continua. E nessa hora, eu fiz uma conexão com a produção do audiovisual também nas esferas de fé, né, nas esferas outras. Os filmes religiosos que a gente tem, que são mais conhecidos, feitos por Hollywood geralmente, né, você pega A Paixão de Cristo, você pega assim, esse não colocaria como um filme religioso, mas que tem a figura religiosa, Noé, que foi um hollywoodiano também, né? No caso da Paixão de Cristo, você pode ter até uma identificação e uma aceitação maior por parte dos fiéis, porque não tem muito o que fazer de diferente, né? Assim, acho que a história contada de trás para frente, de frente para trás, todo mundo sabe. E por ela ter sido feita, essa produção ter sido feita pelo Mel Gibson, e por ele se colocar como um cristão, não havia muito o que criticar. Agora, você coloca uma figura bíblica dentro de um contexto hollywoodiano, como foi feito com o filme do Noé, por exemplo, as pessoas ficam assustadas, as pessoas que acreditam nessa fé, elas ficam um pouco assustadas, elas criticam, porque elas não estão esperando que exista mais na história do que já foi contado na Bíblia, do que elas leram na Bíblia. E isso é um problema, a meu ver, porque quando você faz um filme, quando você faz uma produção cultural, um produto cultural, você está buscando algo de novo ali, ou algo que toque as pessoas com o que foi feito, ou outras possibilidades, além daquilo que você já conhece. E parece que você não pode fazer isso quando você faz um filme relacionado a figuras bíblicas ou a Bíblia em si, né? E aí a gente tá falando mais da fé cristã. Isso causa revolta nas pessoas. Isso também faz com que os filmes produzidos, geralmente por pessoas que se dizem crentes e fiéis, não tenha muito alcance ou interesse das outras pessoas. E por isso tem uma produção muito limitada. Você geralmente sabe quando você vai ver um filme de evangélicos, porque o filme é basicamente uma pessoa se estrepando na vida e depois se convertendo. E isso é muito chato de ver. como uma produção, você vai falar, cara, gosto de cinema, gosto de música, gosto... Não, ali você não vai lá pra ver isso. Você vai pra ver uma pessoa se convertendo depois de uma vida ferrada. E esse é o script da maioria dos filmes. Eu falo, cara, só tem isso? Realmente só tem isso pra ser explorado? Eu acho que não. E esse filme traz, o Conclave, pra mim, ele trouxe isso muito forte, porque
ele reconheceu que as pessoas ali envolvidas têm cargos na igreja, está acontecendo uma situação que é extremamente política. Se ela fosse tirada do contexto onde ela está e fosse passada por uma empresa, você consegue relacionar pessoas buscando poder, pessoas buscando alianças, pessoas descobrindo traições, pessoas descobrindo coisas ruins umas das outras, para que elas não cheguem ao poder. E eu não acho que essa seja a única motivação dessas pessoas, dos cardeais que querem ser papa. Só que é mostrar a humanidade. É mostrar que as pessoas têm posições claras sobre o que elas querem e o que elas não querem, que muitas vezes dista do ideal. Sim. E aí eu acho que entra um espaço muito precioso para a espiritualidade, que não é você cumprir a regra e não é você aparentar a perfeição, mas você se colocar como ser humano, como falho, como pecador, e a partir daí você começar a pensar. E eu acredito que a figura do Papa, representada no filme, no Conclave, ele entendia isso. Por quê? Quando o cardeal Lawrence foi conversar com ele sobre querer sair da ordem de onde eles estavam, porque ele estava tendo uma crise de fé em relação à oração, o Papa falou para ele, não, você tem que ficar, você tem uma função de gerenciamento aqui muito boa. E aí eu abro parênteses para como esse Papa deve ter sido maravilhoso naquele filme, antes dele morrer, já aqui imaginando coisas, porque ele conseguiu distribuir as tarefas muito bem distribuídas. Então, o cara que está gerenciando o conclave, que é o Lawrence, muito bom, Sim. humano, consegue buscar as informações através de um mensageiro, que eu não sei o nome dele, mas que também é muito bom na sua tarefa, que ele fala assim, olha, busquei, mas posso te dar minha opinião pessoal? Exato. E faz as coisas acontecerem, né? A figura do Bellini, que é o Stanley Tucci, que eu ouvi num podcast, que, tipo assim, ele faz ele mesmo em todo o filme que ele faz. Ele é tipo a nossa Suzana Vieira. É verdade. Ele faz o papel dele mesmo, assim, ele está fazendo o papel dele mesmo muito bem neste filme também. E como que a interação entre essa função de gerenciamento do Lawrence com os candidatos a Papa traz essa ideia de realmente tá sendo ali uma escolha de um Papa, mas poderia ser algo de cunho, sei lá, poderia transferir isso para outros tipos de disputas que a gente conhece, que não são sagradas e nem relacionadas à igreja, né? É engraçado você falando as questões de política, né, dentro desse próprio contexto do conclave, porque a gente não pode esquecer também de que a figura do Papa é a figura de a gente está falando, obviamente, de um líder religioso, de um líder de um país, né? Porque o Vaticano é considerado, se eu não me engano, o menor país do mundo. Eu não sei ainda se é essa colocação. É sim. Mas uma coisa que eu acho interessante você falando, uma frase que me veio na cabeça, e sempre quando me deparo com essas questões de pensar sobre o que é política, o que é sociedade, religião, qualquer coisa, me vem uma frase que, se eu não me engano, a última vez que eu ouvi ela, tava naquela série House of Cards, que ele fala que é algo mais ou menos do tipo, tudo é sobre poder, exceto
Lembrei a frase agora. Tudo é sobre sexo. Exceto sexo, porque sexo é sobre poder. Eu acho que é engraçado pensar nisso, porque religião, se a gente for pensar do ponto de vista histórico, ela vem como uma trava social, né? Como uma medida de você ali segurar determinadas questões carnais, determinadas questões econômicas, determinadas questões de um freio da humanidade propriamente dito, né? Voltando porque eu tinha falado no começo que a minha mãe, professora de história, ela sempre falava isso quando a gente debatia. O papel da religião como esse freio moral para evitar que o mundo, de certa forma, caísse em barbárie. É engraçado porque esse termo bárbaro era normalmente aqueles ou que não falavam latim ou que professavam até uma outra fé, uma outra religião. Mas, quando a gente pensa no contexto do filme, é interessante que, por muitas vezes, o que a gente vê são ali pequenos papos, pequenas conversinhas ali, todas super fragmentadas. A sensação, olhando de fora, eu tenho um take que eu acho muito legal, que é do Cardeal Lawrence vendo de cima, e a câmera tá na nuca dele, né? Então a gente tem ali um plano bonito daquele pátio onde tá rolando Eu acho que é um pouco antes de rolar a votação, quando os outros cardeais vão chegando, e a gente vê, voltando para a questão do colégio, eu acho que a gente acaba vendo quase que... Lembra na época do colégio os grupinhos? Uhum. E esses grupinhos que depois, obviamente, quando a gente vê no todo, eles formam ali a unidade. E a gente vê que os cardeais, os religiosos, eles estão ali nos seus grupinhos querendo debater, querendo conversar, querendo chegar numa conclusão. E o que, se a gente for analisar simbolicamente, acaba mostrando é que muito mais do que aquela igreja ter um papel da unidade, ela é algo fragmentado. Ela é algo fragmentado porque as pessoas são fragmentadas. Ela é algo fragmentado até no próprio sentido de que a gente acaba tendo visões de mundo completamente diferentes. A gente tem cardeais, a gente tem religiosos ali que se unem, que se aproximam, não de repente por um sistema de crença, por um sistema de... É óbvio, a questão da votação ela vai influenciando isso, mas, por exemplo, a gente pega a questão étnica, os países. Então a gente tem os cardeais de países africanos, a gente tem cardeais de países que falam francês, que falam espanhol. Então a gente vê ali que as zonas de interesse que vão sendo colocadas, elas aparecem muito mais por uma questão de o país que eles acabam representando, né? E tem uma determinada parte do filme que eles tocam um pouco nisso, do que necessariamente um sistema de crença. E é interessante a gente pensar nisso daí no viés da produção cinematográfica e da produção dessa narrativa, porque existe um texto que eu até comentava em sala de aula quando eu falava com os meus alunos do médio sobre a questão de quando a gente escreve uma narrativa, que virou um clichêzaço dentro de produções e tal, que é a ideia da jornada do herói, né? O herói que ele é chamado para aventura, depois ele nega, etc. Tem os vários passos. Depois eu até deixo no link aqui do episódio, para quem não sabe, apesar que eu acho que muita gente acaba sabendo. E quando o Joseph Campbell ele
vai refletir sobre isso, que o Joseph Campbell foi um dos estudiosos que elaborou isso, que tem a ver, por exemplo, com a questão dos 12 passos do AA, que tem várias outras aplicações. Uma das primeiras aplicações disso que ele foi ali analisando é dessa colocação dentro da Bíblia. Então ele meio que quer dizer o seguinte: boa parte das histórias que a gente tem, que a gente consome, elas são replicações desse monomito que a gente tem, né? O mito da esfera religiosa, o mito da figura do Salvador, da figura da pessoa que vai vir e ela vai nos livrar, ela vai nos guiar para uma terra melhor, etc. E eu acho que o filme do Conclave, que a gente está aqui conversando, ele é muito certeiro de não tratar essa história, né? Porque eu acho que muito do frescor, isso é interessante, enquanto eu estava organizando a pauta aqui para a gente conversar, muito do frescor desse filme, ele vem de mostrar de uma forma onde a gente é colocado quase como cúmplices ali. Eu não sei, vendo o filme, parecia que eu ia pegar o papelzinho e votar ali, sabe? No Conclave também, em alguns momentos eu senti um pouco disso. Então, ele coloca a gente quase como cúmplices de um lugar que a gente conhece, de histórias, como eu estava falando, essa ideia do monomito, essa ideia da religião, de histórias as quais a gente tá por dentro, de certa forma, mas de uma maneira extremamente nova, de uma maneira extremamente singular, porque, na minha concepção, ele meio que faz um thriller, ele meio que faz um filme de suspense sobre a fé. Ele faz um filme de suspense sobre algo que a gente conhece. É o que a gente estava colocando aqui mais cedo. A nossa ligação com a religião, todo mundo tem a sua ligação com a religião. Ou por negá-la, ou por contestá-la, ou por acreditar, de certa forma. E quando eles colocam a gente a par de todo um sistema, e é engraçado, né? Que a gente está gravando esse episódio num contexto de morte do Papa Francisco, né? Então ali a gente tem aquela dúvida de se a vida imita a arte ou não. E muitas das discussões trazidas do filme, a gente acaba pensando, será que a escolha do novo Papa vai ser, por exemplo, alguém mais liberal, alguém mais tradicional e tudo mais? Porque é interessante como o filme ele trata dessas várias igrejas dentro desse mesmo contexto. E é legal a gente pensar das discussões, aquelas cenas, melhor dizendo, dos corredores, quando a gente vê os corredores, que dá uma sensação de um enclausuramento muito grande, né? As portas fechadas. O que será que está sendo conversado ali atrás daquelas portas, sabe? Será que a gente vai estar falando de discussões, por exemplo, ligadas à sociedade moderna? Será que a gente vai estar voltando para a igreja de antigamente? Eu não sei. Quer dizer, eu sei porque a gente viu o filme, a gente vê os âmbitos que o filme acaba rolando. Mas o que é mais importante da gente entender é que, por mais que a gente tenha esse líder religioso, o que está sendo feito ali é política, é politicagem, né? Então... Claro. A gente tem você comentando, né, sobre como a gente consegue ver que existem divisões ali, principalmente relacionadas à língua. Eu consigo enxergar que essa mesma situação pode ter desfechos muito diferentes, né, e ser usada politicamente para desfechos muito diferentes. Sim. Tem uma cena no filme que o cardeal Tedesco, que é o italiano,
que vem de Veneza. Tedesco! Tem que Exato. falar com Eu acho, assim, ele é péssimo, mas como personagem ali, ele é um ícone, ele chega de capa, ele fuma vape, dá um tapinha quando alguém tenta pegar a valise dele ali, maravilhoso. Só que o que ele faz? Ele chega pro Lawrence e ele fala, enquanto eles estão jantando, e acho que é no jantar de apresentação do cardeal Benítez, quando o Benítez chega. Ele chega pro Lawrence e fala, bom, você tá vendo que aqui a gente tem uma divisão? Ali estão os americanos, ali os africanos, ali os franceses. Antigamente, todo mundo só falava latim. E se a gente não tivesse Roma, o que ia ser do mundo? E aí o Lawrence pergunta pra ele, então você acha que o próximo Papa tem que ser romano? E ele fala, por que não? Né? Claramente querendo ser ele o próximo Papa. Só que ele é a ala conservadora tradicional, né, ali representada. Não sei se mal ou se bem, mas ele é essa representação ali do filme. E você pode ver que por parte do Lawrence, por parte do Bellini, por parte do Benítez, essa diferença, ela ainda é usada, mas ela é usada de uma maneira levando a uma certa união, e não a uma separação ou a eu ia falar um afunilamento, mas um nivelamento por serem iguais. Isso não acontece. Eles conseguem identificar na diversidade, literalmente o que ele comenta no discurso dele mais pra frente, né, o Lawrence, uma força. Falando que a força da igreja tá nessa diversidade, nessa variedade. E mais pra frente ainda, quando... Enfim, né, a gente nem falou de spoilers aqui, mas assim, spoilers, não preciso nem comentar. todo mundo, Mais acho que pra todo frente, mundo que tá ouvindo já se chegou até aqui, já sabe Exato. que vai ter spoiler, Já então tá de boa. Então, mais pra frente, quando começa-se a descobrir que eu falo que é a quinta série, né? A gente falou do nosso colégio aqui, agora eu vou falar da quinta série dentro do filme. Que eu acho icônica aquela cena em que estão todos discutindo no refeitório e chega a irmã, a freira lá, pra botar ordem e fala: ei, vem aqui. Vamos começar a agir um pouco melhor, gente? Que isso, vocês são pessoas adultas e tarará, tarará. Eu ouvi o pessoal comentando de que esse filme, quem não gostou, falou que esse filme era quase um Meninas Malvadas versão religiosa, sabe? Eu gostei, eu acho que eu falo um pouco disso também. Eu também. Porque, cara, é isso. É um querendo puxar o tapete do outro em função de um interesse próprio pra ser papa. E eu acho muito interessante na hora em que, por exemplo, o primeiro candidato a papa, né, cai, que é como é o nome dele? Ayemi. É o cardeal Ayemi Adeyemi. Cardeal Adeyemi cai. Que a primeira coisa que ele fala é isso, né? Estão tentando manchar a minha reputação. Cara, não é uma questão da sua reputação. Qual é a tua motivação para você querer o que você tá querendo? E nem sempre é uma motivação certa ou é a motivação adequada pro que você quer, Sim. Né? E vai caindo, cada um vai caindo, ele vai começando, o Lawrence vai descobrindo as coisas que acontecem, e quando chega no Benítez, que aí a gente pode começar já uma outra discussão, ele é a única figura ali que de fato evoca o que seria a espinha dorsal da fé, né? Que é a participação do que você faz e no que for que você faz, tendo como foco o bem-estar do outro, o amor ao outro, ao próximo, né? A gente pode falar.
e você sentir, né? Você sentir. Ele esteve antes, ele chega por último nesse grupinho de cardeais, mas ele estava de fato em lugares e fazendo coisas que consideravam a dor do outro. Sim. E ele destoa desses outros. Eu acho que ele destoa até mesmo do Lawrence, por exemplo, no sentido prático. Sim, ele estava, assim, não estou falando que as pessoas que estão em Roma fazendo o papel delas dentro da igreja não estão fazendo isso. Mas ele estava eles têm em um doação, papel... né? Ele estava, de fato, se exercendo a função dele como religioso, né? Pelo que eu me lembro. Exato. Exatamente. E isso, novamente, parabéns pro Papa do filme, porque conseguiu ver... É comentado no começo, né, que numa das primeiras cenas, que o Papa tinha perdido, ele corria o risco, não, ele perdeu a fé na igreja. Sim. E provavelmente porque ele estava num lugar onde as questões que estavam sendo colocadas, elas eram motivadas por isso, por algo que não era genuinamente o que precisava ser. Sim. As pessoas estavam buscando um poder, as pessoas estavam buscando um cargo, e aí chega o Benítez e fala, gente, não é que ele fala, né, ele é 0% essa pessoa que vai falar de si e se colocar como convencido, mas ele mostra que a real preocupação com os outros deveria ser o que motiva um cargo mais alto ou algo que vai ter poder, né? O poder, ele tem uma função muito importante. É comentado em vários momentos do filme também sobre como que as pessoas que não querem o poder são as mais adequadas, né? E é engraçado porque o Lawrence, ele se coloca muito... Tem uma coisa que corrobora para essa postura dele na construção de todo o filme, que é a utilização da trilha sonora. A trilha sonora, ela parece extremamente baixa em boa parte do filme, o tempo inteiro, e tem uma construção com os outros sons, a gente ouve muito a respiração do Lawrence, a gente ouve muito uma sei lá, quase que a gente tivesse muito, muito perto dele, e é uma respiração pesada, parece que ele tá sempre angustiado, né? Eu gosto muito do filme de forma geral, até menos do finalzinho dele, porque até então, até o final, o filme ele vem num passo relativamente lento. A gente é quase cozinhado em banho-maria ali até o final do filme, mas a gente acompanha a visão do Lawrence e quando o filme acaba, e o filme acaba de uma forma meio abrupta, mas ele acaba se justificando, o que a gente vê é um alívio. O Lawrence ele tá sempre muito tenso, muito angustiado, e quando o filme acaba parece que ele deu aquela respirada e ufa, ainda bem. Você falou muito bem a questão de que parece que quem é o mais certo para o cargo é quem menos quer o cargo. E o que a gente vê é que muitos daqueles homens querem muito aquilo e se esquecem do peso, se esquecem da responsabilidade que é ter aquele cargo, que é ser aquele papa, né? Que é ser, aquele papa não, que é ser um papa, né? Então, às vezes, é uma balança que nem sempre ela cai pro lado do que mais quer. É muito engraçado. Sim, isso, né? Eu acho que tem bastante sentido falar sobre isso, né? Falar sobre quem é a pessoa mais adequada para um cargo de poder. Só que eu não concordo totalmente com essa afirmação, não. De que a pessoa mais adequada é a que menos quer. Não tem problema você querer coisas. Isso é um ponto muito importante, né? Não tem problema a gente querer. A questão é por que a gente quer
E nesse caso específico, as pessoas mostradas, né, as possibilidades para o futuro Papa, é muito explícito que elas queriam por uma razão que não era nada além do próprio umbigo. Exato. Então, se você tem uma pessoa que se coloca num cargo de poder, que tem um cargo de poder com essa mentalidade, provavelmente o resultado não vai ser muito bom. Né? Porque ela tem poder sobre outras. E inclusive a escolha de quem acaba sendo colocado no final, né? Ele tem um peso simbólico bizarro. A metáfora que o filme traz, tanto pela questão dessa união, por assim dizer, é de um peso simbólico, de um peso representativo tão grande que, por mais que a pessoa não quisesse ou tivesse dúvidas de se seria ela mesma, é isso que pra mim o filme cresce, porque é tão acertado aquela colocação de quem se torna o Papa no final, né? Pra mim também. Eu vejo a figura do Benítez como, vamos dizer, uma figura idealizada, né, de alguém que é um justo, que lutou durante a vida toda com uma culpa que não era dele, e que tem a vivência da misericórdia, de você ser uma pessoa que realmente procura paz, de ser a pessoa que estava num lugar em que essas virtudes elas eram colocadas à prova. E o final, que é a perfeição e que para mim junta muito da ideia que o filme já traz, na verdade, quando ele chega, que é o lugar do feminino. Eu achei muito significativo ele ser uma pessoa intersexo. Sim. Muito significativo. A gente fala da igreja, principalmente da igreja católica, como um lugar onde as lideranças são majoritariamente masculinas, né? As decisões são majoritariamente masculinas. E a participação da mulher, ela é muito pormenorizada mesmo. Você tem funções, você tem cargos, mas liderar, estar à frente de lugares de poder, por exemplo, não é concebível que um papa seja uma mulher. Sim. Ainda hoje, né? E você tem uma figura em que o feminino ele está tão presente a ponto de estar no corpo do personagem que vai ser o papa. Eu achei uma tirada assim muito, muito boa, né? E uma maneira de falar assim, poxa, talvez a gente precisa de uma influência diferente para agir diferente. Sim. Para que as coisas sejam melhores. E essa figura é uma figura que vai ter tanto de homem quanto de mulher em si. Eu lembro que na hora que ele falou, que o Benítez falou no cinema, que ele não ia fazer o procedimento de esterectomia laparoscópica, eu tava assistindo com uma amiga que também é enfermeira, e a gente ficou assim, não acredito! Ou seja, ele vai bancar, e é muito interessante nessa hora a discussão que ele mesmo coloca, né, de o que o público, o que os fiéis vão achar. E eu acho que é uma fala do Lawrence, mais ou menos, de eles vão gostar pelo que você representa. É tão importante isso, né? Porque voltando de novo para as discussões que não necessariamente são colocadas na igreja, né? E é engraçado porque agora 2025 a gente teve a morte do Papa Francisco e uma das discussões que eu vi na televisão nessa cobertura era se a
a figura do novo Papa, ou a figura, né, a religião, a Igreja Católica de forma geral, ela deveria conversar com a sociedade atual. Tiveram alguns fiéis que foram entrevistados que são de uma ala mais conservadora e que acham que religião é uma coisa e sociedade é outra. E tem fiéis que acham que não, a religião e a sociedade têm que andar e conversando e sendo atualizadas. E quando é trazido no filme essa ideia de as pessoas vão gostar de você pelo que você representa, cara, eu acho o peso simbólico, repetindo que eu já vou até me tornar meio repetitivo, mas eu acho que o peso simbólico, o peso de aproximação com os excluídos, né, excluídos de todo esse âmbito religioso que você estava falando antes, Bru, a figura da mulher é muito mais na igreja de tipo escanteada. Nunca é uma figura central. E agora você tem um papa no âmbito do filme que ele representa o sagrado masculino e o sagrado feminino. É quase que uma... o Pai, Filho e o Espírito Santo no mesmo corpo, né? É muito doido isso, né? Sim, é mesmo. E, enfim, acho que a discussão que vai seguir daí desse filme é que a gente precisa começar a nos aceitar mais como humanos. Para mim, foi isso que ficou. A gente precisa nos aceitar mais como humanos, pessoas que são desejantes, que têm seus ideais e que não são perfeitos. E como que a gente vai lidar com isso? Como que é viver a partir disso, considerando que você tem 8 bilhões de pessoas no planeta e que a gente precisa conviver, a gente precisa um do outro para conviver. É uma chance para a gente repensar o que a gente está fazendo até agora. E que num contexto de 2025, eu acho algumas sincronicidades muito irônicas, né? No Oscar, a gente teve um filme que fala justamente desse conceito do conclave. A gente está passando, dia 7 de maio, começou o conclave para a escolha do novo Papa. E tomara que a gente consiga utilizar algumas das lições aprendidas no filme como algo para nossa vida fora das telas, né? Eu acho que isso daí é a melhor coisa pra gente pensar, a ficção para ajudar a gente a raciocinar a realidade, né? Sim, a ajudar a raciocinar, a identificar, a pensar nas mudanças, né? E também se divertir, por que não? Muito bem. É isso. Acho que fechamos esse assunto. Fechamos, temos um programa. Alguma indicação, Bru, para o final desse programa que você trouxe? Tem alguma coisa em mente para indicar para o pessoal? Cara, relacionado ao tema ou não? Assim, pode livre. ser relacionado ao tema, pode ser alguma coisa que tenha passado na tua cabeça enquanto você assistia o filme, ou alguma coisa atual fora do assunto. Eu tenho uma indicação. Faz a sua primeiro. Eu tenho, na real, uma indicação de uma série, que eu acho que de uma série de um livro, né? Que trabalha essa questão do Papa, dessa questão religiosa, vista por um outro aspecto. Um aspecto não tão bom, tão saudável assim. Eu li há um tempo atrás um livro do Mário Puzo, que foi o escritor do Poderoso Chefão, que se chamou Os Borgias, que fala da figura do Papa Rodrigo Borgia. Isso a gente está falando muito tempo atrás.
E foi um filme, e foi um livro, desculpem, que originou depois uma série que chama também Os Borgias, com o Jeremy Irons como o Papa Rodrigo Borgia. Então é interessante porque ele aborda muito mais o viés de uma família mafiosa dentro do Vaticano. Eu acho que nem existia Vaticano ainda, mas no controle da Igreja Católica. Então fica a recomendação, que eu acho bem bacana essa série. Ela traz ali alguns pontos que eu lembro que na época acabaram incomodando a igreja, né, por mostrar de uma maneira crua, de uma maneira polêmica até, a questão, por exemplo, com a filha, com a Lucrécia, algumas coisas que acontecem. Então fica essa recomendação, a série e o livro Os Borgias. Eu acho que vale bem a pena. Legal. Eu vou fazer uma recomendação que eu lembrei aqui. Eu não tinha pensado nela durante o filme ou depois, mas agora eu acho que ela cabe. É um livro chamado O Evangelho Maltrapilho, de um autor chamado Brennan Manning. Esse livro ele fala bastante do que eu comentei, no sentido da gente se enxergar como humano falho e necessitado. E puxando especificamente para minha fé e para as coisas que eu acredito, fez muito sentido. Muito, muito. É você poder viver uma fé sem culpa. E isso é uma coisa bem revolucionária para mim. O Evangelho Maltrapilho. Isso. Muito bom. Então, acho que fechamos o episódio de hoje, certo? Fechamos. Então é isso. Bru, obrigado. Valeu, pessoal. Valeu e até a próxima. Até a próxima. Beijo.